Pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula super legal, não é? Digam que sim. Aê! Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, inclusive foi tema da pesquisa de vocês, né? Que inclusive já me enviaram, já me entregaram. Sobre a diferença de imigrante e refugiado, já que a gente está trabalhando sobre a questão do gênero textual ata. E a ata tá abordando o tema do nosso capítulo, da nossa unidade, que é Somos Múltiplos, né? As nossas diferenças são inúmeras. E por isso abordamos aí a ata sobre o Conselho Nacional de Imigração. Fizemos alguns exercícios, né, de interpretação desse texto, dessa ata, e agora a gente está nessa questão aí, fazendo essa pesquisa sobre. Muito importante, porque a gente precisa saber a diferenciação entre os termos imigração, emigração, migração, qual que são as características de cada um deles. E os refugiados, é uma palavra muito usada na atualidade, e a ONU, ela tem inclusive um site específico, que foi um dos links aí que eu indiquei para vocês aí na pesquisa, que é para exatamente nos orientar da forma correta e oficial a respeito desses termos, tá bom? Então, eu já coloquei aí no chat para vocês a definição de cada um desses termos, para que vocês estejam acrescentando aí no caderno, para vocês terem, para enriquecer um pouco mais essa questão que nós fizemos aí na pesquisa e que é tão importante. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vocês já terminaram de copiar? Não? Já? Alguns já, outros não? Tá. Bom, eu vou explicar então o que nós vamos fazer a partir de agora, enquanto vocês terminam de copiar. Nós vamos estar apresentando, eu vou fazer 2 apresentações para vocês aqui. Uma vai ser de um vídeo, né, dessa associação da ONU mesmo, que trabalha com refugiados e imigrantes, né, e para vocês terem uma noção do que é. E também sobre a diferença que a própria ONU pontua sobre refugiados e imigrantes, para que a gente tenha uma noção, né, do que o órgão oficial aí da nossa nação fala sobre, tá? Eu não sei quem teve a oportunidade de pesquisar esse site que eu indiquei, mas eu peguei um que traz, que não é o mesmo, é da mesma organização, né, da Acnur, mas ele traz uma visão assim mais completa, muito completa, sobre aquilo que a gente trabalhou na questão, ok? Nessa pesquisa. É muito, muito interessante. Então, eu queria que durante o momento da apresentação, tanto do documento quanto do vídeo, vocês prestassem atenção, porque nós vamos fazer um outro trabalho complementando essa pesquisa que vocês fizeram agora sobre isso, tá? E depois pode até ser esse próprio documentário, que inclusive não tem como eu gravar aqui durante a nossa aula, né? Mas eu vou deixar disponível, eu vou gravar um outro videozinho sobre o que nós vimos aqui, o que eu vou apresentar para vocês, para ficar disponível lá no YouTube, no nosso canal da escola, para que vocês acessem e vejam de novo, ou acessem pelo link mesmo no canal do YouTube para assistirem e fazer esse outro trabalho, tá? Não é nada difícil, é super simples, e de qualquer forma eu já trouxe para vocês também um instrumento para vocês estarem pesquisando, tá bem? Então, quando tiver tudo ok, vocês me falam que eu já vou fazer a apresentação. Tudo de boa? Então, vamos lá. Vou apresentar, então, e depois eu disponibilizo no YouTube para vocês, no nosso canal. Então, depois da gente ter visto aí o vídeo e o documentário, né, sobre os refugiados, sobre os imigrantes dessa Acnur, que é a agência da ONU que cuida dos refugiados, vamos aí para a questão 9 da apostila. Olha o que ela está falando. De acordo com o texto, medidas vêm sendo tomadas pelo poder público brasileiro a fim de ampliar os benefícios para os imigrantes. Quais são esses benefícios? Lá quando a gente leu, os benefícios,
A ata, ela fala de alguns benefícios que o público brasileiro tem de ampliar para com os povos imigrantes, ok? O primeiro benefício citado lá é a busca Você tá me ouvindo bem, Ricardo? Então agora, o primeiro benefício é a absorção da mão de obra imigrante em diferentes postos de trabalho no Brasil. Eles vêm para cá, eles precisam trabalhar, né? E também fala lá na ata sobre o aumento o respeito, na verdade, da ampliação e rapidez da validação dos diplomas. Lembram? Para os imigrantes e refugiados daqui exercerem as suas profissões no nosso país. Então, essas são as duas medidas, os dois benefícios, né? O primeiro referente ao trabalho, o segundo referente aos diplomas para eles exercerem a profissão deles aqui. Ok? Lá na página 68, o 10 vem com uma questão que complementa essa que a gente acabou de fazer. Posso passar para 10? Então, para o país que recebe o imigrante e o refugiado, qual a vantagem de medidas como a validação de diplomas? Qual que é a vantagem? O que vocês acham? Se ele tiver diploma, ele vai ter um local para trabalhar, né? O que acontece? O refugiado, ele acaba contribuindo para uma mão de obra qualificada no país que ele entrou, não é? Ele contribui para o crescimento da economia do país que ele entrou como refugiado, que ele foi acolhido. Então, por isso que vantagem para o país que acolhe o refugiado, dá para ele essa validação do seu diploma, porque ele pode exercer de forma qualificada a sua profissão aqui no país. E aí, eu não preciso, ele depende menos de ações sociais que podem estar sendo voltadas para aqueles que realmente necessitam. Ok? Essa é a lógica. Então, lá na página 70, quando vocês vão estar construindo essa ata, vocês vão estar falando do acolhimento de um povo refugiado, ou seja, que saiu obrigado, né, do seu país de origem, para procurar condições de vida melhores aqui no Brasil. Por outro lado, a gente deve ver que esse povo, se tem uma mão de obra qualificada, isso deve ser validado aqui. Para quê? Para que eu consiga direcionar as ações sociais para realmente para aqueles que não têm condições, que não têm ainda uma formação, que precisam né? E eles podem também estar sendo encaixados aí em trabalhos, ou seja, pensar numa lógica, numa logística para poder acolher esse povo refugiado. E aí na página 68, nós vamos ver que nós temos aí o exemplo de uma ata. Exatamente o que a Belle perguntou. Como se escreve uma ata? O que tem que ter numa ata? Para ficar mais fácil, a estrutura de uma ata está posta aí para vocês nessas pecinhas do quebra-cabeça, que são exatamente como se monta uma ata. Qual que é a primeira coisa que aparece numa ata? A primeira. Uma ata, olha lá, o primeiro quebra-cabecinha. Podem até grifar, tá? Que isso aí vai servir de base. Oi, André? Pode. Isso aí vai servir de base para você construir a sua ata. Então, o que está escrito aí, André? Pode ler, então. Uma ata é um documento público. Isso.
título, informações da reunião, inclusive local e data. Aí, já 3 itens. O que mais? Sim. Então, como que uma ata é escrita? Uma ata não tem parágrafo, ela é uma continuidade de linhas do começo ao fim e o espaçamento é simples. Quando você vai lá configurar, né, o seu documento, você não coloca espaçamento de 1,5 entre as linhas. É espaçamento simples. É como você está digitando o texto. As linhas ficam bem juntinhas uma da outra, né? É daquele jeito que uma ata é escrita. E sem parágrafo. Igualzinho tá aqui, tá? Então, ó, primeira dica de como se escreve uma ata. Primeira coisa que tem que ocorrer aí, tá? Segundo, os nomes, pode ler, André. Então, tem uma galera aí que você vai chamar para poder fazer essa ata junto com você. E lá na página 70, tem o nome desse pessoal. Você pode estar chamando, que são. Tá lá na letra B. Que são o secretário, o presidente da mesa, os diretores, os assistentes sociais, os advogados, os enfermeiros. E aí você monta de acordo com a... Pode. Não é o presidente da nação, não, viu? É o presidente daquela... É da ONG, né, que você trabalha, tá? Então, vamos lá. Tem que figurar na ata, ou seja, tem que constar na ata. Presentes ou ausentes. Eu tenho que falar lá se tá presente ou se tá ausente. Então, pessoal, de acordo com os itens que constam na ata, que tá exatamente aí nesses quadrinhos, nesses pecinhas de quebra-cabeça, o que não pode faltar? No começo aí nós falamos sobre o título, a data da reunião, o local. Lá no começo você coloca que você vai fazer parte de uma ONG, então de que ONG você faz parte. E coloca o título da ata, faz esse início e toda a ata tem que constar os nomes dos presentes e dos ausentes. Com relação à abertura, toda a ata tem que ter uma abertura e um encerramento. O desenvolvimento dela, como eu falei, vocês podem estar fazendo de acordo com os itens lá da página 70. Os dados do grupo e do imigrante, do grupo imigrante ou refugiado, formas de contato e língua de comunicação, questões relativas à moradia, trabalho, entre outras, e a documentação legal. E aí vocês colocam o encerramento. No encerramento, todas as pessoas presentes devem assinar a ata, tá? Isso tem que estar constar isso lá bonitinho. Ok? E aí eu vou estar passando para vocês no nosso canal no YouTube, não só o vídeo que vimos aqui, e o documentário não precisa, que é sobre a pesquisa, né? Mas o vídeo em si vai ajudar muito vocês a fazerem essa ata para escolherem aí qual grupo refugiado vocês vão acolher no Brasil. Belezinha? Então vamos dar continuidade aí logo depois que a gente viu toda essa ata, como ela é escrita, como ela é estruturada. A número 1 pergunta assim, da página 69. Sendo a ata esse registro de circunstância específica, não pode conter rasura ou ser alterado. Por que isso deve acontecer? Por que não pode? Hein? Porque um documento é um registro de uma reunião, né? E ele não pode ser alterado. E outra, todo mundo assinou. Assinou como sendo aquilo que foi falado aquele dia. Estou concordando com o que foi falado aqui. Então, ele não pode ser mudado. A ata não pode ser alterada, tá? De forma nenhuma. Caso haja, olha a segunda questão, alguma necessidade de correção, como você imagina que isso poderia ser feito? Não se refaz toda a ata. Porém, há uma forma de resolver, uma parte lá que não ficou bem dita, você coloca o digo e fala da forma correta.
E aí as pessoas têm que assinar novamente. Tá bom? Para terem conhecimento aí desse novo, dessa correção. Agora eu tô falando... você tá falando do quê? Do trabalho? Sim, não, mas você... Tudo bem. Mas você tá construindo a ata. Entendeu? Na prática, você no final da construção da ata teria que levar para todos assinarem. Só que todos os que estão ali... Só um minutinho, Paulo. Só que todos os que estão ali dentro da sua ata são personagens fictícios. Como é que você vai mandar eles assinarem? Não precisa de você boa para assinar. O que a gente precisa é saber construir, saber os itens e a estrutura de uma ata. Né? Esse é o trabalho. A assinatura é o detalhe final, né? Que na verdade vai ocorrer numa ata de verdade, presencial. Vocês quando vocês estiverem formando, né, a comissão de formatura vai ter que ter alguém que escreva uma ata para saber o que foi acordado naquele período, o que vocês vão fazer, o que vai deixar de fazer, e todos os integrantes vão ter que assinar como cientes daquilo, né? Isso ocorre também nas comissões de formatura aí de uma escola normal, tá bom? Então vamos lá, número 3. Em que situações uma ata ela é consultada? Normalmente ela é consultada por quem não compareceu à reunião, né? Para que você saiba o que ocorreu de fato naquele dia. Por exemplo, lá na sua reunião de comissão de formatura, o André é o presidente. Aí ele tem a secretária lá que fez a ata, que é a Beli. No dia, o Paulo não compareceu. O que ele deve fazer? Ele deve fazer o quê? Entrar em contato com a Beli, né? Ver lá a ata, procurar e ver. As pessoas que estiveram presentes, todas assinaram, e ele vai ter acesso ao que foi dito no dia da reunião que ele não pôde comparecer. Ok? Então, para que é... Em que situações uma ata é consultada? Quando a pessoa não pôde comparecer à reunião, quando você quer saber as informações que foram discutidas ali naquele dia. Ok. Então, eu vou deixar a entrega do trabalho para que dia? Dia 20, tá? Não vai ser na próxima aula. Vai ser para o dia 20, que é no sábado, um sábado antes da nossa aula. Da nossa aula do dia 24. Tá bom? Então, dia 20, vocês mandem para mim aí as pesquisas no meu privado. De novo? Eita, fale. Oi, fale. Sim. Nosso Deus do céu. Você vê. Isso. Por isso que eu só faço a aula com as janelas fechadas, não tem como, né? Então vamos lá. Página 72. Gente, agora nós vamos entrar numa parte do estudo da nossa língua que fala sobre os adjuntos adverbiais, tá? Olha aí. A gente lembra do advérbio, não lembra? Lembra que o advérbio são aquelas palavras que dão circunstâncias às coisas, ou é de lugar, né? Ou é uma circunstância de tempo. Nós falamos um pouco sobre os advérbios já. Aqui nós temos o adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, ele é encontrado dentro de uma frase quando eu estou avaliando ela sintaticamente. Quais são os termos que eu encontro numa frase quando eu avalio ela sintaticamente? O sujeito, não é? O complemento, o predicado, o complemento, o objeto direto ou objeto indireto, o verbo, se ele é transitivo ou intransitivo. Esses são os termos que a gente encontra quando avaliamos a frase sintaticamente.
Diferentemente quando eu pergunto das classes de palavras, que é substantivo, adjetivo, né? Pronome, preposição. Agora nós vamos falar de um termo encontrado quando a gente está avaliando a frase. Quando eu achei o sujeito, quando eu achei o objeto, eu tenho também o adjunto adverbial. Então vamos lá. Você estudou no 7º ano uma classe gramatical aí, tá vendo? A classe gramatical, chamada advérbio. Palavra que modifica o verbo, exprimindo uma circunstância da ação verbal, ou seja, se é uma circunstância de tempo, de modo, de intensidade. Nós vamos estudar novamente essa classe de palavras, mas do ponto de vista sintático, que é exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, como ela se relaciona com os termos dentro da oração. Observe a seguinte construção da frase presente na ata, lida na página 65. Olha lá. Exaltou o CNIG, dizendo ser este um conselho qualificado e extremamente representativo. Saudou a todos, destacando a importância de todos os órgãos e entidades que fazem parte do conselho. Evidenciou seu desejo de contribuir e aprender principalmente com os membros mais experientes do CNG. Isso aí faz parte da abertura, né? Faz parte da abertura lá da ata. Bom, número 1. Os termos em destaque têm em comum o sufixo mente. No entanto, transmitem diferentes circunstâncias. Que informações eles dão ao contexto? Por exemplo, quando nós temos lá o extremamente e o principalmente. O extremamente dá uma circunstância de quê? Dá uma ideia de quê? De modo, de intensidade, de tempo. De intensidade, muito bem, muito bem. E o principalmente, olha lá, aprender principalmente com os membros. Dá uma ideia de quê? De modo, de intensidade ou de tempo? Modo, muito bem. Nossa, vocês estão afiados, hein? Parabéns. Vocês detectando isso, essa ideia que o advérbio traz, fechou. Vocês já conseguiram identificar, tá? Olha lá o que o 2 pede pra gente fazer. Então, você vai colocar no número 1, intensidade e modo. 2, com que palavras no trecho elas se relacionam? O extremamente se relaciona a que palavra? O que é extremamente ali? Exaltou o CNG dizendo ser este um conselho qualificado e extremamente representativo. Ele vai se relacionar a um verbo, não é? Ele se relacionou a qual verbo? O advérbio só se relaciona com o verbo. Lembrem-se disso, tá? Ele está se relacionando, se referindo a qual verbo anterior a ele? O extremamente. Não, qualificado é um adjetivo. Qual que é o verbo que vem antes? Ser, gente. Ele não era um conselho extremamente qualificado? Dizendo ser um conselho extremamente qualificado. Então, ele está se relacionando diretamente ao verbo ser. E o principalmente? Ele se relaciona a que verbos anteriores a ele? Lê lá. Contribuir e aprender. Parabéns. É os verbos que vêm antes dele que ele está se referindo, né? O advérbio sempre vai se referir ao verbo. Tá bem? Aí, a número 3 fala assim. A que classe gramatical pertencem as palavras indicadas no exercício anterior? Verbos, né? Elas são verbos. Por quê? Precisa ficar claro para você, mais uma vez, que o advérbio se relaciona sempre com um verbo. Número 4. O texto poderia ser compreendido sem a presença das palavras em destaque? Sim. Né? Elas são palavras que simplesmente trazem uma circunstância, uma ideia. Lembra quando eu falo para vocês que o verbo é intransitivo? Quando na frente dele vem uma circunstância? Porque a circunstância, ela não faz falta na frase para eu entender ela, né? Completamente. Ok? Número 5. Qual é a contribuição que essas palavras oferecem no contexto? O que elas fazem com o contexto? Elas
modificam, essas palavras elas modificam outras, dando mais clareza ou ênfase a uma ideia. O que ela faz? Ela dá mais clareza. Ela não é essencial para compreender a frase, mas ela dá mais clareza e ênfase a uma ideia. Então, os termos que indicam circunstâncias de intensidade, de tempo, de lugar, de dúvida, de modo, etc., tem muitas outras, da ação verbal são chamados de adjuntos adverbiais. Tá? Dentro da frase, na análise sintática, eles são adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles são representados por advérbios ou locuções adverbiais. Lá em cima, por exemplo, dizendo ser é uma locução e embaixo o contribuir e o aprender são verbos. Então, os adjuntos adverbiais, eles são representados por advérbios, ou eles vão ser advérbios ou locuções adverbiais. Ok? Quando nós vemos uma frase como essa, os conselheiros ouviram atentamente a pauta da reunião. O verbo, ouviram. O advérbio, atentamente. O advérbio é a classe a que pertence a palavra atentamente. Mas se eu colocar para vocês assim, identifique na frase abaixo qual é o adjunto adverbial presente na frase. Todo adjunto adverbial vai ser ou um advérbio ou uma locução adjetiva. Então, a relação dele com os termos da oração é de ser um adjunto adverbial. Ele está se relacionando com o verbo ouviram. Na frase abaixo, os conselheiros ouviram a pauta da reunião pela manhã. A pauta da reunião pela manhã pela manhã é a hora que foi ouvida, né? O tempo, é um advérbio de tempo. Na verdade, como são duas palavrinhas, é uma locução adverbial de tempo, ok? Essa aula, como eu já disse, já comentei com vocês, ela já está gravada toda, e vou disponibilizar para vocês no nosso canal do YouTube, para ficar mais claro ainda, tá? Tanto a aula que fala sobre adjuntos adverbiais, como as posteriores que vem aí, que vão falar sobre os complementos verbais e os efeitos de sentido dele. Então, eu vou disponibilizar lá, à medida que a gente for trabalhando aqui, eu disponibilizo também essa videoaula para vocês, que está explicado detalhadamente cada item aqui da apostila. Combinado? Então, baseado nesse exercício da página 74 aí, a letra C, nós concluímos que, além dos verbos, o advérbio, ele também se relaciona a adjetivos e a advérbios, ok? O ao contrário se relaciona ao ser, que é um verbo. O muito se relaciona ao mais, que é um advérbio. E o mais se relaciona ao sério. E o mais se relaciona ao sério. Ok? E letra D. Quais são as circunstâncias indicadas pelos adjuntos adverbiais, então? Eles indicam circunstâncias de modo, como a gente falou. O ao contrário indica circunstância de modo. O muito e o mais indicam circunstâncias de intensidade. Então, vocês vão pegar essa página 74 aí embaixo, esse quadrinho vai grifar. Além de se relacionar com verbos, os adjuntos adverbiais podem referir-se a um adjetivo ou a outro advérbio. E também são invariáveis, como a gente viu, eles não variam. Eles não sofrem alterações nem de gênero e nem de número. Ok? E na página 75, o 11, aí nós temos os vários tipos de adjuntos adverbiais, né? De tempo, de modo, de lugar, de companhia, de intensidade, de afirmação, de negação, de causa, de inclusão, de finalidade, de ordem, de exclusão. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda para mim. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso, tá? Relaciona para mim e na verdade, aqui nós vamos fazer com que os adjuntos adverbiais, vamos ver que circunstâncias os adjuntos adverbiais indicam. Se é circunstância de tempo, de modo, você vai ler e vai indicar. A primeira frase se relaciona a qual aqui, tá?
Aí você vai fazer a correspondência adequada entre as duas colunas. 5 minutinhos. Então deu pra gente ver a sequência aí. Vamos lá? A sequência das respostas? Deu pra treinar bastante, né? A sequência: 4, 1, 6, 10, 9, 7, 8, 5, 3, 2, 12 e 11. Ok? Parabéns pra vocês. A maioria, assim, acertou bem, né, gente? Tem algumas coisas que são mais incomuns, igual eu falei pra vocês. O mais comum da gente ver é tempo, modo, lugar, negação, afirmação. Esses vão aparecer mais. A presença dos adjuntos adverbiais pode gerar efeitos de sentido variados na oração. Também tem isso. Ele gera efeitos de sentido de formas variadas. Tipo como a gente viu em outras aulas. Homem grande é diferente de grande homem. Quando eu falo homem grande, é que ele é alto. Grande homem é aquele homem de status, né? Grande. Homem de sucesso. Isso aí, Ricardo. Olha lá. Vindos da África, Venezuela e Oriente Médio, imigrantes trazem na bagagem pratos típicos que caem no gosto do brasileiro. 12. O verbo cair é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Então, qual a função que a expressão no gosto do brasileiro exerce na oração? É a função de adjunto adverbial de lugar, né? Por que é adjunto adverbial de lugar? O complemento no gosto do brasileiro ele caiu no gosto brasileiro, ou seja, no Brasil ele caiu de uma forma assim perfeita, todo mundo gostou, né? E toda vez, eu já falei pra vocês que a gente tem um verbo intransitivo, na frente a gente vai ter um adjunto adverbial, tá? Outras funções também virão, mas a gente vai ver mais pra frente. Mas viu, na prova, perguntou sobre adjunto adverbial, pediu para identificar, se tem verbo intransitivo, o da frente é o adjunto adverbial, tá bom? 13. Qual o significado que o verbo assume nesse contexto? Aí, o significado do verbo. Ele significa ser bem aceito, não é? Pois as pessoas passaram a gostar dos pratos. Significa ser bem aceito. Esse é o sentido que ele traz. Veja as frases na 14. Veja as frases e compare a mudança de sentido gerada pelo adjunto adverbial. Muitas pessoas caem em armadilhas. Algumas pessoas caem na rua. A primeira, que sentido que tá? Caem em armadilhas. O caem tá no sentido de? Não. Caem tá no sentido de se deixar enganar. Eu caí na piada do fulano de tal. Caí. Ou seja, eu me deixei levar, me deixei enganar. Tá nesse sentido. Agora, na segunda, algumas pessoas caem na rua. Tá em que sentido? De ir ao chão, né? De se estatelar no chão. Pois é. Como se vê, então é importante analisar o contexto em que os adjuntos adverbiais eles são empregados para entender, então, o significado dos enunciados. É o que nós falamos aí na 11. Muitas a gente entendeu pelo contexto. Ok? Vamos, então, aí na página 76 com os complementos verbais e os seus efeitos de sentido. Então, nós vimos também no 7º ano os verbos e os complementos. Lembra? Vimos no 7º ano, fizemos revisões aí nesse ano sobre isso, né? No nosso retorno aí, depois das férias, falamos sobre isso também, demos exercícios, enfim. Nós vamos estudar agora como esses complementos verbais, eles produzem diferentes efeitos de sentido. Gente, desliga os microfones aí, tá dando interferência. Isso. Obrigada. Produzem diferentes efeitos de sentido em relação aos verbos. Então, o que a gente viu? Os complementos verbais, eles são aqueles termos que completam os verbos transitivos, né? O verbo intransitivo, quando ele é intransitivo, ele não pede complemento. Mas os transitivos, eles pedem sim, os complementos. Esses aí são os complementos verbais, né?
Os complementos verbais, na verdade, é o objeto direto e o objeto indireto. Ou os dois juntos na mesma frase. Aqui fala aí, ó, nesse quadrinho. Os complementos verbais são diversificados e podem ou não vir acompanhados de preposição. Que é, no caso, o que vem acompanhado com preposição vai ser o complemento, o objeto indireto. E o que não vem acompanhado de preposição vai ser o objeto direto. Tá bom? Como tá falando aí. E nós temos daí um exemplo. O conselho pediu atenção à situação dos refugiados e imigrantes. Quem pediu atenção à situação dos refugiados e imigrantes? Quem? Quem, gente? Esqueceram já? Quem foi que pediu? Quem pediu atenção à situação dos refugiados e imigrantes? O conselho, né, gente? Vocês não estão lendo a frase, não? Tá, e agora? Quem pede alguma coisa a alguém. O que foi que ele pediu? O que ele pediu? O que o conselho pediu? Atenção. Se vocês não olharem para a apostila, né, Davi? Você nunca vai conseguir me responder isso. Pediu, sua apostila tá lá, você tá olhando para cá. Pediu atenção a quem? Pediu atenção a quem? Pediu atenção dos refugiados e imigrantes. Então, qual que é o objeto direto aí? O objeto direto é o que foi pedido, atenção. E qual que é o objeto indireto? A situação dos refugiados e imigrantes. Isso aí. Ficou claro? Isso é coisa que nós já vimos e revimos e fizemos exercício um monte de vezes já. Porque como é complexo de se entender, e a gente precisava entender para poder tratar de vários assuntos durante o 8º ano, eu já dei uma adiantada com vocês, tá bom? Então, olha lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o exercício de ir para casa. Nós vamos fazer o aplicando seu conhecimento, tá? O aplicando seu conhecimento aí, que é a página 78 e vai até a 80. Não, esse aqui é para a próxima aula. O trabalho é só para outra.